Bom dia, presidente. Bom dia, caros senhores. É com muito pesar e angústia no meu coração que eu subo a essa tribuna hoje, percebendo o que está acontecendo no nosso estado de Goiás, no Brasil e mundo afora. Quero deixar registrado aqui que eu não sou contra nenhum imunizante. Nenhum. O que eu sou é contra a obrigatoriedade de uma vacina que você não se sabe quais serão os efeitos colaterais a curto, médio e a longo prazo. Eu quero trazer para os senhores aqui um vídeo que eu retirei de mídias televisivas, para que eu não possa ser acusada aqui de fake news, vereador Anselmo. Apesar dos inúmeros vídeos e denúncias que nós temos recebido dos efeitos colaterais dos imunizantes da Covid-19. Poderia passar no vídeo, por favor? Veja só, a Agência Norueguesa de Medicamentos informou que ao menos 13 idosos morreram após receberem a vacina da Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19, a única disponível no país. Nesse momento, a agência ainda avalia outros 16 casos de idosos mortos que podem estar relacionados ao imunizante. Segundo uma nota oficial da agência norueguesa, os relatórios sugerem que reações adversas comuns às vacinas de mRNA, como febre e náusea, podem ter contribuído para um desfecho fatal em alguns pacientes frágeis. A declaração é atribuída a Sigurd Hortemo, médico-chefe da Agência Norueguesa de Medicamentos. A nota afirma ainda que os grandes estudos sobre Comirnaty, BioNTech e Pfizer não incluíram pacientes com doença instável ou aguda e incluíram poucos participantes com mais de 85 anos de idade. A Prefeitura de Manaus está investigando a morte de um idoso um dia depois de ser vacinado contra a Covid-19. O homem de 83 anos havia tomado a primeira dose da vacina de Oxford na sexta-feira. No sábado, passou mal e morreu em casa. Ele estava bonzinho, não tinha nada. Todo mundo aqui é testemunha que o velho gritava, saía correndo, não tinha nada. Tomou a vacina ontem, quando completou as 24 horas, faleceu. E ele faleceu dizendo que estava com incomodação na garganta. A OMS recomenda o uso da AstraZeneca em gestantes somente se os benefícios da vacinação para a mulher grávida superarem os riscos potenciais. Aqui no Brasil, nesta semana, a Anvisa recomendou a suspensão do uso do imunizante em gestantes depois que uma mulher morreu no Rio de Janeiro após receber a dose da vacina. A Anvisa informou que já recebeu 27 notificações de casos suspeitos de síndrome de Guillain-Barré, ASGB, após a imunização com a vacina da AstraZeneca. 3 casos com a vacina da Janssen e outros 4 com a Coronavac, totalizando 34 registros. A ASGB é um distúrbio neurológico autoimune raro que danifica as células nervosas. De acordo com a agência, a maior parte dos pacientes percebe inicialmente a síndrome pela sensação de dormência ou queimação nas extremidades dos membros inferiores e, em seguida, dos membros superiores. Fraqueza progressiva é o sinal mais perceptível. O principal risco é quando atinge os músculos respiratórios. Nesse último caso, a ASGB pode levar à morte. E a Anvisa pediu que 3 fabricantes de vacinas contra a Covid-19 incluam na bula o possível risco de uma síndrome rara. A agência confirmou que foi notificada de 34 casos suspeitos depois do uso dos imunizantes. Foram registrados casos da síndrome de Guillain-Barré em vacinados com a AstraZeneca, Coronavac e Janssen. É a suspeita do caso da mãe da Samantha. Estava entubada na UTI, aí agora fez a traco, né? Devido ao Guillain-Barré, né? Por isso a Anvisa pediu que os fabricantes incluam o alerta na bula dos imunizantes. É fato que é só preciso ter olhos para ver e ouvidos para escutar. Comunicados da Anvisa recomendando que se coloque na bula das vacinas síndrome de Guillain-Barré na pós-vacinação contra o Covid, e alteração da bula, que foi da Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, Janssen e Coronavac. Também um comunicado da Anvisa para que se coloque na bula a detecção de casos de trombose em combinação com trombocitopenia associada às vacinas da Covid. E também a recomendação sobre suspensão da vacinação de gestantes com a vacina Oxford, AstraZeneca, Fiocruz contra a Covid-19.
Ontem tivemos uma matéria no Popular, senhores, servidores dessa casa, cidadãos goianienses, que no Popular disse 656,7 mil ainda não se vacinaram. Quantitativo refere-se às pessoas com 30 anos ou mais em Goiás. Presença da variante Delta e circulação de pessoas preocupam. Municípios são orientados a fazer repescagem. Mas quando nós saímos da mídia e vamos para a realidade dos fatos, nós temos Inglaterra, 58% dos mortos com infecção Delta já foram vacinados contra o vírus. Aumenta no Rio número de mortes de idosos com 2 doses da vacina. Trombocitopenia e trombose após a vacina contra a Covid-19. Riscos da vacina da AstraZeneca superam os perigos da Covid-19. Tem base isso, Cabo Sena? Os efeitos colaterais da vacina superam o próprio vírus. A Anvisa, órgão nacional de saúde, vereador Joãozinho, a Anvisa determina inclusão de riscos de miocardite e pericardite na bula da vacina da Pfizer. 22 países suspendem vacina da AstraZeneca e Oxford. Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Holanda, Dinamarca, Noruega e Áustria, entre outros, suspenderam preventivamente a utilização do imunizante Covid AstraZeneca. A Anvisa também alerta risco de inflamação cardíaca por vacinas de RNA mensageiro. A OMS diz que benefícios podem superar os riscos dos efeitos colaterais. Temos também, senhores, no Reino Unido, que registrou 30 casos raros e graves de coágulos após inoculação da vacina da AstraZeneca. OMS, Organização Mundial da Saúde, rejeita esquemas de passaporte Covid por temer que as vacinas não impeçam a transmissão do vírus. Ou seja, isso aqui é um ataque contra a nossa inteligência, o bom senso, a sensatez de forma geral. Como que um imunizante feito para te imunizar não impede a transmissão de um vírus? Europeus investigam ligação entre vacinas de RNA e casos de doenças renais. Mais uma coisa para testar, que nós estamos em um caso de vacinação experimental e emergencial. Chile suspende a aplicação de AstraZeneca em pessoas com menos de 45 anos. Pessoas que são mais jovens também são afetadas pelos efeitos colaterais da vacina, meus senhores. Agora eu quero falar um pouco do retrato da mídia, num contexto geral. A narrativa que é criada para causar o pânico e através do medo as pessoas são mais facilmente controladas. Pegar Covid-19 depois da vacina não significa que o imunizante falhou. Mais uma vez, um atestado contra a sua própria inteligência. O jornal Metrópolis, uma mídia muito conhecida, diz o seguinte: vacinados são somente 3,7% dos mortos por Covid no Brasil. Isso aqui é relativização da morte, senhores. Quem irão se responsabilizar por esses 3,7% de mortos? A Anvisa não se responsabiliza, os conselhos não se responsabilizam, os fabricantes das vacinas não se responsabilizam pelos efeitos colaterais. É muito fácil, nós queremos impor que alguém seja obrigado a fazer algo, mas não receba, não aceite as consequências dessa ação. Sputnik protege por 6 meses, diz ministro da Saúde da Rússia, ou seja, você tem que se vacinar de 6 em 6 meses para ficar imunizado. Israel retoma restrições. Israel é o país mais imunizado do mundo. Servidores dessa casa e cidadãos dessa cidade. Israel, o país mais imunizado do mundo, retoma restrições e considera um novo lockdown. O novo lockdown, ou seja, nós estamos em um loop vicioso, onde não se importa mais o direito do indivíduo e sim um coletivo. E nós sabemos que todos direitos coletivistas precedem uma ditadura. Adolf Hitler, vocês devem conhecer, diz o seguinte: que sorte para os ditadores que os homens não pensam.
Mais 1 minuto, vereadora, para concluir. Torne a mentira grande, simplifique-a, continue afirmando e, eventualmente, todos acreditarão nela. Eles falam sobre liberdade de imprensa quando, na verdade, todos esses jornais têm um dono. E, em todos os casos, o dono é o financiador. E, então, essa imprensa molda a opinião pública Adolf Hitler. E, pasmem, agora nós sabemos que as agências de checagem que falam mal do governo Bolsonaro têm financiamento internacional da Open Society. E também Adolf Hitler, caríssima, disse: os dias da felicidade individual se foram. Só para concluir, presidente, em nome de um coletivo, tira-se os direitos dos indivíduos e tudo isso precede de uma ditadura. Em nome da saúde pública, eles tiram os nossos direitos e se é uma obrigação que está vindo acontecendo no nosso Estado, não é saúde pública, é ditadura sanitária. E essa casa tem um dever moral de lutar pela dignidade de todo ser humano e direito de escolha, ainda mais onde tange o seu salário, a dignidade do seu pão e o sustento da sua família. Muito obrigada.